Bom estarmos na presença do Senhor. Meus irmãos, antes de qualquer outra providência, eu quero ler a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4, os versículos 12, 18 a 25. Inicialmente o versículo 12 do capítulo 4 da carta aos Romanos. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado também como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fora tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia! Quem pode orar comigo mais uma vez? Pai amado, estamos te celebrando nesta noite, porque Tu és o nosso Deus, a quem prestamos culto. Não temos outro além de Ti. O Senhor é a razão, é a causa desta reunião. Obrigado pelo Teu povo que Te louva, que Te serve neste lugar, por Tua presença conosco, Senhor. E queremos pedir que o Senhor continue abençoando esse culto de ceia, estendendo Suas mãos abençoadoras sobre o Seu povo, trazendo renovo, avivamento, despertamento, cura, salvação, perdão, purificação. Santifica a Tua igreja através do ato da ceia. Manifesta a Tua glória neste lugar ainda mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Assentai-vos, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus pelos irmãos, pelos visitantes, que temos alguns que nos honram com suas presenças aqui. Nós estamos chegando no encontro dos casais aqui da igreja, que aconteceu no hotel lá em Caldas Novas. Uma boa participação dos casais da igreja, palestras de muita edificação para as famílias. E acredito que todo casal que fez um investimento e compareceu, hoje está agradecendo a Deus, louvando a Deus por aqueles momentos que vivemos ali naquele encontro. E por certo outros virão e muito mais poderão participar daquele momento tão especial, que fortalece sim os relacionamentos e sobretudo, estamos criando uma rede de proteção em volta das famílias. Graças a Deus por isso. Eu quero aqui louvar a Deus pela diretoria do Departamento de Casais, pastor Eliseu, os demais que têm liderado esse trabalho, feito uma grande cooperação com a igreja, cuidando dessa importante área aqui no seio da nossa igreja. É verdade que tivemos participação de casais de outras igrejas que agregaram a nós e ali compareceram. Graças a Deus por esse belo trabalho. Hoje estamos aqui
no principal culto que a igreja realiza durante todo o mês. Nós temos congresso, festas, várias reuniões com motivos diferentes, mas nenhum deles pode se equiparar com a ceia, não é? Até porque se há um culto que Jesus mandou celebrar, foi esse, né? Está na palavra: fazer isto em memória de mim. Então, que bom que o povo de Deus compreende isto, né? E aqui está para fortalecer a comunhão com Deus, renovar a aliança com o Senhor e ser abençoado aqui nessa noite. Claro que a ceia é um momento da família, do povo de Deus, né? Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, o têm como Senhor, batizado em água para cumprir outro rito que Jesus estabeleceu, ingressou na comunhão da igreja local, no dia a dia está presente na igreja, e a ceia representa esta comunhão, né, dessa grande família que é a igreja do Senhor, composta por salvos, pessoas salvas do mundo, salvas do pecado, libertas para prestar culto, serviço, adoração a Deus, não é verdade? Então, graças a Deus por vocês que puderam vir aqui. Agora pode tirar esses avisos aí, não é? Porque senão eles não vão me ouvir aqui não. Está todo mundo olhando para o telão. Tá bom, obrigado. Quem está aí hoje? É o Júnior? Obrigado, Júnior, pela compreensão. Meus irmãos, antes que celebremos a ceia, eu quero deixar com vocês aqui uma porção da palavra de Deus, a partir do texto que eu li, especialmente essa frase, que devemos andar nas pisadas daquela fé de Abraão. Essa expressão, daquela fé, parece uma coisa tão distante dessa fé, não é? Da minha e da sua, mas é a mesma. Se não vejamos isto, é verdade que muita gente tem uma fé que não é aquela fé na qual e através da qual Abraão caminhou. Nós temos que inspirar nos grandes exemplos. Quando a Bíblia fala que você pode andar nas pisadas de Abraão no tocante à fé, está dando para nós um referencial de alguém que foi vencedor, vitorioso, que viveu neste mundo aqui de tal maneira que agradou a Deus. E eu e você podemos seguramente andar nas pegadas desse homem, nas pisadas, nos passos da fé daquele homem chamado Abraão, que na verdade espiritualmente é o pai dos crentes, né? Foi o primeiro homem que levantou a mão para o céu e creu e obedeceu a Deus pela fé. Então, muita gente tem uma fé, mas não é aquela fé. É uma fé apenas nominal. Não é uma fé real. Na hora da luta, da necessidade, na hora de dar um passo a mais, essa fé se revela só nominal. É uma fé no nome só. É uma fé comum que todo mundo tem. Capacidade de crer, de acreditar em tudo, né? Mas não é essa fé, aquela fé. Porque aquela fé que a Bíblia fala, primeiro é uma fé que obedece. A Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, pela fé obedeceu. É a capacidade que o homem tem de sair, de dar passos. Quando Deus dá um comando, dá uma ordem, dá uma direção, ele não discute a ordem, ele só quer obedecer a Deus e caminhar. Aquela fé é a fé que leva um homem a não fazer perguntas, indagações, a não ter dúvida diante daquilo que Deus requer dele. Abraão se expressou muito bem nisso aqui, porque, reforçando o que eu já disse, a Bíblia fala que ele, sendo chamado pela fé, ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Deu um passo de fé. Aí está as pisadas daquela fé. Nós hoje somos muito racionais, né? A gente quer primeiro fazer as contas. Eu quero saber os resultados de antemão. Quero saber os caminhos a serem percorridos e se
terei êxito lá na frente. Abraão não agiu assim, e não agiu porque ele tinha aquela fé diferenciada, não nominal, mas real, verdadeira. Saiu sem saber para onde ia e chegou no centro da vontade de Deus para a vida dele. Porque quando uma pessoa obedece a Deus pela fé, Deus não deixa ele cair, não deixa ele errar, não deixa caminhar por caminhos errados, porque ele resolveu descansar inteiramente em Deus e na sua palavra. Aquela fé de Abraão era uma fé perseverante, porque não foi de imediato que ele alcançou as promessas, mas ele perseverou em servir a Deus por décadas e décadas, sem ver nenhum resultado prático de tudo que Deus tinha falado com ele, mas ele perseverou. Aquela fé perseverante é a fé triunfante. A fé que persevera é a fé que triunfa. Fé que caminha um dia com Deus, 2 dias com Deus, 10 anos com Deus e desiste, não é aquela fé. Porque não é a fé que triunfa, não é a fé que chega lá no resultado final. Nós, igreja do Senhor, temos que inspirar no Pai da fé e caminhar confiadamente de acordo com a direção da palavra que Deus nos dá. Aquela fé de Abraão não era uma fé que confiava nas promessas de Deus, não. Abraão confiava não era nas promessas de Deus, ele confiava no Deus das promessas. Ele confiava no caráter de Deus. A nossa fé não pode estar baseada nas promessas. Ela se baseia na confiança que eu tenho no Deus que fez a promessa. Porque Abraão conhecia Deus, não só as promessas que Deus lhe fizera, mas ele conhecia quem havia feito a promessa, e sabia que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender e voltar atrás. Aquela fé é uma fé que confia em Deus, no caráter de Deus. Daí ele não treme, ele não vacila, ele não vai para a direita, não vai para a esquerda, não volta atrás, ele não recua, porque, como dizia Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. Era isso que Abraão tinha, esta fé no Deus das promessas. A fé de Abraão, aquela fé, era uma fé que só se agigantava e não enfraquecia. A Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé, dia após dia, dando glória a Deus. Em toda e qualquer situação, ele glorificava a Deus com a sua voz, e com a sua vida, e com as suas atitudes. A gente canta muito, né? Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Isso é muito bom. Mas muitos de nós não temos aquela fé capaz de cantar louvores diante dos deuses, cantar louvores a Deus diante de outros deuses, né? Abraão, ele honrou muito a Deus, porque aquela fé é uma fé que honra a Deus. Ele vivia no meio da idolatria, Deus sacou ele de lá, e na presença dos deuses, ele glorificou o único Deus, Criador dos céus e da terra, e passou a viver para Ele. Era uma fé que se agigantava na medida que ele ia dando glória a Deus, servindo o Senhor, passo a passo, dia após dia, ato após ato, ele foi se fortalecendo na fé. E a Bíblia diz aqui no texto que eu li, ele não enfraqueceu na fé, mesmo diante da luta, da prova, creu contra a esperança, não atentou para a sua idade avançada, nem para o ventre amortecido de Sara, quando Deus fez a promessa de um filho para ele. Ele não enfraqueceu na fé diante da luta, dos problemas, das dificuldades. Aqui tem um povo que tem que andar nas pisadas daquela fé de Abraão. Deus vai prosperar a sua vida, meu irmão. Deus vai prosperar a sua vida, meu irmão. Deus vai tomar conta dos seus negócios, das suas empresas, das suas atividades. Você não pode enfraquecer na fé diante da crise, dos problemas, não. Levante-se na força do Senhor, porque Abraão andou numas pegadas de fé que não enfraquecia diante da prova. Contra todas as evidências, ele continuou
descansando em Deus, confiando no Senhor, e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus cada dia. Aquela fé é uma fé que vence os adversários. Se Gideão venceu com 300, Abraão venceu com 318. Mas venceu 5 reis poderosos por causa daquela fé. Quais são os inimigos hoje? Os exércitos, os adversários que levantam contra você. Aquela fé, se você andar nas pisadas de Abraão, você vencerá todos os seus inimigos. Aqueles que levantarem contra ti vão retroceder. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 eles fugirão da sua presença, porque você está confiando em Deus. Esse problema para Deus é nada, essa doença para Deus é nada, essa crise para Deus é nada. Aquela fé é a fé capaz de enxergar do invisível, ver do outro lado e começar a cantar o cântico da vitória. Quando todo mundo está perturbado, angustiado, você está de cá cantando o hino da vitória. Você não vai fazer como fez Miriam, a irmã de Moisés, que cantou e cantou bonito e cantou certo, mas só cantou depois que o mar abriu. Depois que atravessou o mar vermelho, do outro lado, ela reuniu as mulheres, ela cantou e dançou, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquela fé de Abraão cantaria esse hino antes do mar abrir. Aleluia. Comece a cantar antes que aconteça, porque você está vendo lá. Sabe que Ele é poderoso, Ele vai te honrar, Ele não vai te deixar você na chapada, não. Ele está contigo na luta, na dificuldade. Por isso que eu disse aqui, nem todos estamos andando nas pegadas daquela fé. Vamos retomar esse caminho bom? Aleluia. Deus provou Abraão: oferece-me o teu filho, o teu único filho. E ele obedeceu. Pela fé, né? Pela fé. Você não vai desobedecer a Deus em circunstância nenhuma, porque sabe o resultado lá na frente. Deus não conspira contra você. Deus pode te provar a sua fé, para saber se é aquela fé ou se é esta fé. Eu não quero esta, eu quero aquela. Você quer também? Comece a glorificar a Deus. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, glorificando, exaltando, tomando posse, praticando, caminhando, vivenciando, obedecendo, e cada passo. É por isso que eu sempre digo, irmão, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Jamais foi a fé olvidada. Pode confiar. O salmista já dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor, agrada-te do Senhor e ele vai conceder o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fica em pé comigo. Eu tenho andado pelo caminho da incredulidade, pastor. Eu tenho andado pelo caminho de uma fé muito frágil. Eu tenho andado pelo caminho de uma fé nominal só. Mas eu quero a fé real, a fé verdadeira. Eu quero voltar para o leito sadio desta fé. Eu quero andar nas pegadas, né? Eu já falei isso aqui em outros cultos, que há alguns anos eu estava numa praia, fazendo uma caminhada na areia, tardezinha, descalço, e de repente eu vi que tinha passado naquela praia uma pessoa antes de mim, e deixou o pezão dele aqui e ali, e eu pensei: eu vou andar em cima das pegadas desse companheiro aqui. Eu dei o primeiro passo, foi dar o segundo, minha perna era curta, não alcançou lá, e fui dar o outro e não acertava. Certo que eu não conseguia andar naquelas pegadas,
Mas eu preciso dar conta de andar nas pegadas de Abraão. Deus tem que aumentar minhas pernas, tem que aumentar a minha fé, a minha coragem. Deus tem que tirar de mim o temor e colocar em mim coragem, força, graça, unção, para que eu possa dar os passos certos e chegar lá onde Ele chegou, né? Você quer fazer isso também? Eu pedi essa graça de Deus, de andar nas pegadas dos vencedores, dos heróis, deixar uma vidinha, não é trivial aí, mais ou menos, coisa comum, né? E viver o extraordinário, além do ordinário. Eu quero isso para a minha vida hoje. Eu sei que essa igreja reúne aqui hoje para que Deus possa levantar aqui um grande exército, filhos de Abraão, que vão dia a dia glorificando a Deus e deixando rastros aí para que outros sigam seus exemplos também de fé. Seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seus irmãos, sua família. Você pode orar comigo agora. Os discípulos oraram para Jesus. Jesus, aumenta a nossa fé. Não orou? Aumenta a nossa fé. Nem que não aumente, mas nos dê a fé real, a fé verdadeira, a fé autêntica, a fé que triunfa. Essa é a fé que eu quero. Pai amado, eu quero te louvar.